Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade consiste, como sempre, em tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. Está dando cadeia. Muito bem. Então, hoje, nessa aula que é voltada para uma análise mais prática, então, o receptor superheterógeno é um receptor que trabalha pela mistura, por isso o nome heterógeno. O nome superheterógeno, porque durante a evolução dos receptores havia uma mistura feita com o oscilador local, no local da recepção, por isso ele tem esse nome de oscilador local, que misturava com o sinal que vinha da emissora de rádio e chegava até a antena. Mas era um processo um pouco diferente desse aqui. Não havia tanta sofisticação, conforme nós vamos ver aqui, do amplificador de frequência intermediária. O nome também intermediária não cabe muito bem, porque não é uma frequência intermediária entre o sinal da emissora e do oscilador local, é apenas uma outra frequência. Então, eu vou hoje tratar do oscilador local e o misturador e o sinal que chega da antena. Numa próxima aula, então, eu faço uma análise do que é o amplificador de frequência intermediária e o diodo detetor, o circuito detetor demodulador AM, o controle de volume e o controle automático de ganho, que não está representado aqui, mas numa próxima aula eu explico o que é. Muito bem. Então, o sinal que vem da emissora, aqui tem uma emissora de rádio, e o sinal da emissora de rádio chega até a antena na forma de campo magnético variável, de acordo com a frequência da emissora. Esse sinal que chega na antena gera uma pequena corrente elétrica que passa pelo fio que desce da antena. Então, a antena geralmente fica numa área aberta, fora do prédio, onde tem o receptor, e, por exemplo, aeroportos, né? Os aeroportos recebem o sinal que vem dos aviões, o piloto falando com a torre. Então, do lado de fora da torre, da instalação, tem lá a antena e que capta o sinal que vem dos aviões. A aviação usa geralmente frequências em torno de 120 MHz para transmissão de modulação em amplitude, o que é muito estranho, né? Porque nós estamos mais acostumados com transmissão de modulação em frequência na faixa de 88 a 108, que a Anatel agora vai expandir de 76 MHz até 108, vai aumentar a faixa de emissoras de FM, aumentar a banda. E a aviação continua trabalhando em torno de 120 MHz, 118, 119, dependendo do aeroporto, e continua usando modulação em amplitude, né? Isso já há muitos anos. Muito bem. Então, o sinal que vem de um avião ou de uma emissora de rádio chega na antena, produz uma pequena corrente, uma corrente bem pequenininha, alternada, na frequência da emissora de rádio. Como na antena chegam várias emissoras de rádio ao mesmo tempo, então é instalado na entrada do receptor um primeiro circuito ressonante que geralmente, classicamente, é um capacitor variável. Hoje em dia usa-se um varicap, né? Em paralelo com a bobina. Então, esse conjunto em paralelo, ele apresenta uma alta impedância na frequência de ressonância. Para os outros sinais, ele apresenta uma impedância baixa. Então, a corrente dos outros sinais circulam entre a antena e a massa, ou a terra, o solo, se estiver ligado à terra. E o sinal que você quer ouvir, você sintoniza a frequência aqui no circuito ressonante. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, uma emissora relevante, que é a Rádio MEC,
a Rádio MEC, a rádio do Ministério da Educação, em 800 kHz. K minúsculo, H maiúsculo, Z minúsculo. Em 800 kHz, AM, modulação em amplitude. A Rádio MEC AM. Né? Se você quer ouvir a Rádio MEC, então o receptor ele tem um visor em que você gira um botão ou tem os botões para mudança digital de frequência e você escolhe ali a rádio que você quer ouvir. Pode ser em AM, que vai geralmente de 500 kHz a 1.650 kHz, as emissoras de AM de 500 kHz, 500 kHz, na verdade 530 kHz a 1.650 kHz. As emissoras de FM, que aí não é mais esse processo de demodulação, é outro tipo, mas a base é a mesma, os receptores de FM também têm um circuito ressonante de entrada, um misturador, um oscilador local e um amplificador de FI. Os rádios de FM, que atualmente estão de 88 MHz a 108 MHz. Para os rádios AM, ficou clássico usar a frequência intermediária em 455 kHz. Para os rádios em FM, que trabalham em FM, a frequência intermediária clássica é de 10,7 MHz. Esses dois valores, depois de vários anos, os fabricantes testando combinações diferentes, chegaram a esse valor por causa da forma como as emissoras distribuem, né? Os países distribuem as emissões, tanto de AM como de FM. Né? Essa daqui, principalmente. Na Europa, varia um pouco, no Japão também. O Japão, por exemplo, usa de 76 a 108. E o Brasil agora está mudando, então, para 76 a 108 também. Os receptores de rádio AM, então, trabalham com uma frequência intermediária. Aqui no amplificador de frequência intermediária, usam circuitos ressonantes na frequência de 455. Se o receptor for para a faixa de 88 a 108, a frequência intermediária usada é 10,7 MHz, então os circuitos ressonantes são na frequência de 10,7 MHz. Oscilador local, aqui o circuito ressonante que você faz uma seleção prévia, não é de muito boa qualidade, por causa da banda passante do circuito ressonante, em que ele deixa passar a emissora que você quer ouvir, mas também deixa passar, com menor intensidade, as emissoras que estão próximas dessa frequência. Por essa razão, foi idealizado aqui circuitos ressonantes fixos, para que filtrasse mais e conseguisse isolar a emissora de rádio que você realmente quer ouvir, sem que você ouça emissoras que estão nas laterais, nas frequências inferiores e superiores, muito próximas à emissora que você quer ouvir. Então, mais tarde, na aula de amplificador de frequência intermediária, isso vai ficar mais claro, porque essa necessidade do amplificador intermediário com frequência fixa. Né? Muito bem. Então, feita a pré-seleção aqui no circuito de entrada, que pega o sinal da antena, o antena entra num transistor que age como misturador, em que ele mistura, e já vou mostrar como, ele mistura o sinal que veio da antena, selecionada pelo circuito ressonante, com um sinal do oscilador local. O nome local faz referência a um oscilador que está no local da recepção. O outro oscilador é o oscilador que está afastado, que está no transmissor, gerando a onda portadora do transmissor. Então, aquele é o transmissor, é o oscilador, aliás, é o oscilador afastado, e esse é o oscilador próximo ao oscilador local, no local da recepção.
Os dois são misturados e produzem uma combinação aqui, então, que eu vou detalhar mais agora. Então, vou apagar o diagrama em bloco do receptor AM e vou mostrar, então, o que acontece no misturador. O oscilador local, muitos receptores usam um oscilador Hartley. Então, eles fazem essa configuração aqui, colocam aqui um capacitor variável para selecionar a frequência de oscilação, mudar a frequência de oscilação, um capacitor de acoplamento, um resistor de polarização, e aqui, então, vai para o estágio seguinte, vai para o amplificador de frequência intermediária, amplificador de FI. No caso do rádio AM, a frequência intermediária, 455 kHz. O oscilador local, ele tem... Coloquei no lugar errado. Mixer. Aqui está o mixer. O mixer é um transistor que recebe no emissor a frequência, uma senoide, do oscilador local, e na base dele ele recebe o sinal que vem da antena. E aqui o circuito ressonante que faz a pré-seleção. Muito bem. Então, aqui tem um sinal, nesse ponto aqui, que entra aqui no emissor. Aqui tem outro sinal modulado em amplitude, quer dizer, a amplitude dele varia de acordo com a voz da locução ou de acordo com a música. Então, esse sinal entra na antena. E os dois sinais são misturados pelo transistor. Essa mistura é uma modulação. Porque esse sinal daqui, ele tem amplitude da ordem de 100 milivolts. E o sinal daqui tem uma amplitude da ordem de 1 milivolt. Bem maior a amplitude desse comparada com esse. Então, o resultado da mistura é a combinação dos dois. E
a combinação dos dois resulta numa variação na amplitude na saída desse transistor que corresponde a uma variação de amplitude provocada pelo oscilador local. Quando o transistor recebe um sinal no emissor, ele aumenta a condução dele. Quando ele recebe um semiciclo negativo do oscilador local, ele diminui a condução dele. E isso faz com que aumente e diminua a amplificação do sinal que entra pela antena. Então, isso provoca uma mistura, uma modulação, e isso dá um resultado da mistura dos dois, que é essa daqui. 800 kHz da emissora de rádio. Você quer sintonizar em 455 kHz. Então, injeta no oscilador local 1.255 kHz. Então, 1.255 kHz injetados e misturados com 800 resulta na diferença em 455 kHz. Isso aqui chama-se batimento por cima. Então, eu vou repetir o processo. Um sinal de pequena amplitude entra pela antena, na frequência da emissora de rádio que eu quero ouvir, a Rádio MEC, 800 kHz. Amplitude pequena, modulado, variando a amplitude dele de acordo com a música ou com a voz. Então, se comparar esse sinal com aquele do oscilador local, a amplitude é muito pequenininha, 100 vezes menor. Veja, 100 milivolts, 1 milivolt, 100 vezes menor. Então, esse sinal daqui provoca uma pequena variação nesse sinal daqui. O resultado disso é uma modulação. Esse sinal provoca uma variação, então, aqui nesse sinal, um sinal aplicado no emissor do transistor e o outro aplicado na base. O resultado aparece aqui uma mistura, a modulação de um sinal pelo outro. Se você puser o oscilador local fazendo um batimento por cima, quer dizer, a frequência do oscilador local ela é maior do que o sinal que você quer receber, de forma que a diferença dele resulte no filtro que vai ser aplicado depois de 455 kHz. Então, vamos pegar essa parte e detalhar essa parte para mostrar para outras emissoras de rádio o que é feito. Então, esse detalhe ali, vamos ver aqui. Então, o mixer é o transistor que recebe na base o sinal que vem da emissora de rádio e que você faz uma pré-seleção nele. Faz uma sintonia, uma variação de frequência, bota um circuito ressonante e você quer ouvir, por exemplo, a Rádio MEC AM em 800 kHz. O sinal da antena, então, é sintonizado, o circuito ressonante, então, é colocado nessa frequência de 800 kHz, entra pela base uma pequena variação de amplitude na frequência de 800 kHz, no emissor do transistor entra o sinal do oscilador local. E o oscilador local
também tem o seu circuito ressonante. Também tem um capacitor variável. Os dois capacitores são acoplados no mesmo eixo, de forma que, quando muda a sintonia desse circuito ressonante, também muda desse daqui. Então, esse aqui eu coloquei na frequência de 1255 kHz, batimento por cima. Então, oscilador local na frequência de 1255 kHz, batimento por cima. O sinal recebido aqui, 800 kHz, e resultando em 455 kHz. Na verdade, quando são misturados os sinais, a modulação produz a soma e a diferença. Então, na entrada de um mixer, na entrada do misturador, quando você coloca 800 kHz e coloca 1255, na saída existem 4 sinais: os 800 kHz, os 1255, a soma dos dois, a soma, e a diferença, 455. Então, existem 2 sinais na saída: a soma e a diferença. Toda vez que faz uma modulação, toda vez que você pega uma onda portadora e modula com outro sinal, aparece uma banda lateral superior, e aparece uma banda lateral inferior. Em inglês, é USB, Upper Sideband, e LSB, Lower Sideband, em inglês. É o resultado da modulação. Toda vez que uma onda tem a sua amplitude variada por outra onda, ocorre matematicamente como se fosse o produto delas. Isso é estudado em modulação. E aparece o sinal original, a soma dos dois e a diferença dos dois. Aparecem os 4 sinais. Então, aparece também aqui um sinal aqui embaixo, correspondente. Então, se você puser 1 MHz aqui e puser um sinal de 1 kHz modulando, aqui vai aparecer 1,001 MHz e para baixo 0,999 MHz para baixo. Somar 1 kHz, subtrair 1 kHz. Então, 1 MHz mais 1 kHz e menos 1 kHz. Isso é clássico na modulação em amplitude. E no mixer acontece isso também. Como já foi adotado o padrão de pegar a frequência de 455, então a gente usa então aqui a diferença. 455 kHz, a gente pega e filtra, pega o sinal de saída e filtra o sinal em 455 kHz. De novo, 800 kHz eu quero ouvir da emissora de rádio, e aqui do oscilador local, batimento por cima. Também é possível fazer batimento por baixo, mas tem algumas desvantagens, não convém eu exagerar agora, extrapolar agora. Então, esse é o funcionamento do mixer. Você mistura o sinal da emissora que você quer ouvir com o oscilador local, de forma que obtenha a frequência intermediária. Então, para encerrar, eu vou colocar alguns exemplos, né, de recepção de emissoras de rádio.
Então, vamos lá. Entrou no misturador o sinal que veio da antena. Passou pelo circuito ressonante de entrada, passou pela seleção, eu mudo a frequência e obtenho aqui a FI por causa do batimento do oscilador local. Muito bem. E o oscilador local também tem o seu circuito ressonante. A FI, que eu estou filtrando aqui, está na frequência de 455 kHz. Então, nosso objetivo é esse aqui. Se eu quero receber a manchete AM, em 760 kHz, qual deve ser a frequência do oscilador local? Qual deve ser a frequência do oscilador local para que eu, fazendo o batimento do oscilador local com a manchete AM, eu filtre aqui e pegue a diferença. Então, basta eu somar aqui o oscilador local, eu quero, de propósito, batimento por cima. Então, eu coloco mais 455 kHz. Então, isso dá 5, 11 e 12. 1215. Então, aqui, 4, 11, mais 1, e 5, 11, e aqui, mais 5, 1215 kHz. Então, o sinal de 1215 kHz está acima do sinal que eu quero receber. A diferença deu 455 kHz. Vamos pegar, então, a próxima emissora, aqui, uma outra, 800 kHz. MEC AM, 800 kHz. O meu objetivo é passar pelo filtro de 455. Então, qual a frequência que eu ponho aqui maior do que essa? 455. Então, eu somo aqui 455 dá 1.200, 1.255 kHz no oscilador local, misturando com 800 kHz, resulta em 455. Mais uma frequência, a rádio Tupi AM, 1.180 kHz. Agora eu não lembro se é 1.180, 1.220 era a Rádio Globo, fechou, 1.180. 1.180 kHz, a Tupi. Qual a frequência que eu ponho aqui? Que o resultado dê a diferença de 455. Então, soma aqui 5, mais 5, 13, aqui, vai 1, então, 5, 6, 1.635. Vou conferir. 5, 8, 5, 13, vai 1, 5 mais 1, 6, e 1 aqui. Isso. Muito bem. E agora um processo contrário, né? Eu coloco aqui uma frequência de 1.735 kHz. Então, eu coloquei aqui uma frequência de 1.735 kHz. Qual a emissora de rádio que, batendo com isso aqui, com esse sinal do oscilador local, resulta em 455? Então, isso tem que estar abaixo
455 kHz abaixo. Então, subtrai aqui 455. Então, 1.735 menos 5, menos 50. Então, 13 menos 50, 6. 13 menos 5, 6. Aqui, 6 menos 4, 2. E 1.260 kHz. Então, se eu puser o oscilador local em 1.735, a emissora que resulta na FI é uma emissora em 1.260 kHz, que aqui no Rio de Janeiro nem existe. Então, isso é um resumo, então, do que é um batimento por cima num mixer, obtendo uma frequência intermediária fixa, né? Então, na próxima aula, eu vou explicar, então, por que existe a frequência intermediária fixa e como funciona o demodulador AM, né? Que é o próximo passo. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. Osmar, boa noite. Muito obrigado. Agradeço também àqueles que venham assistir depois o vídeo, né? E é isso. Boa noite para todo mundo. Saúde, Boa noite, saúde, professor. vacina, né? Boa noite. É isso. Boa noite, então. Encerrando a gravação.